A paz do Senhor a todos, boa noite. Hoje nós faremos a nossa aula via remoto, né? Eu enviarei a aula para o YouTube via remoto, porque a nossa aula 3 eu acabei perdendo ela no celular, a qual eu tinha gravado presencialmente na igreja, e aí eu não consegui subir ela para o YouTube devido a isso. Então essa aula 3 vamos fazer de forma remota e vai estar disponibilizada no YouTube para os irmãos acompanharem também e continuarem assim os seus estudos. Então antes de começar a aula 3 nós vamos começar orando. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós te agradecemos por este tempo, este momento na tua presença. Que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas, Pai. Nos ajuda a entender e compreender mais da tua palavra. Então, o nosso tema é a que Deus se assemelha. E dentro desse tema, nós começamos a perceber e entender que alguns atributos Deus comunica com a sua criação e outros atributos Deus não comunica com a sua criação. Então, são atributos da personalidade de Deus comunicáveis e incomunicáveis. E assim, nós conhecemos mais a Deus, como ele se revela e se revela a si mesmo nas Escrituras, e como a Escritura revela Deus para a humanidade nas suas características, e também nós conhecemos aquilo que ele compartilha conosco. Na aula 2, nós falamos sobre alguns atributos, entre eles foi a eternidade, onipresença, invisibilidade, ser invisível, e também ser espírito e onisciência. Então esses atributos que há em Deus, ele não compartilha, ele não comunica com a criação. Já os outros atributos que nós vimos também na aula 2, como sabedoria, verdade, zelo e bondade, são atributos que Deus compartilha com a sua criação. Nessa aula 3 também nós vamos continuar aprendendo mais sobre os atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus. Então, no slide 2, né, nesse próximo slide, melhor dizendo, Deus é amor. Diz o texto ao qual nós estamos partindo do ponto de partida de nossas aulas. Deus é amor. Eternamente Deus tem dado de si mesmo para o bem dos outros. Jesus diz que o atributo da autodoação, o amor de Deus estava ativo antes da criação do mundo. Isso fica evidente no amor que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo tinham um pelo outro. Então, João 17, 24 e 14, 31. Diz assim, João 14, versículo de número 31. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos e vamos daqui. Ou seja, esse amor que habita em Deus desde o início de todas as coisas, né? Não de Deus, mas da criação. Mas nessa existência de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, já havia amor nesse relacionamento, já havia amor nessa convivência. Então, e isso é retratado nas próprias palavras de Jesus. Em João 17, capítulo 17, versículo de número 24, diz assim: Pai, aqueles que me deste, quero que onde estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. É mais uma prova daquilo que estamos falando, que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo já habitavam nessa relação e amor um para com o outro. E isso é revelado ainda mais, né, na obediência do Filho de seguir na morte até a morte de cruz para demonstrar esse relacionamento de amor em obediência. Então,
esse atributo de Deus de amar, de ser amor, ele já está nele antes mesmo até, melhor dizendo, antes mesmo da criação. Já está no relacionamento do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Continuando. Esse amor eterno encontra sua expressão no amor dadivoso de Deus por seus filhos. E Paulo escreve também em Romanos 5, 8. Em 1 João 4,10 diz assim: nisso está a caridade, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiação pelos seus pecados. Em concordância, em Romanos 5, versículo de número 8, vai dizer: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, a expressão do amor de Deus por nós é demonstrado na obra de Cristo, onde Ele se entrega por nós, ainda nós somos inimigos de Deus, ainda nós somos pecadores, ainda nós, não conseguindo agradar a Deus, não tendo essa obra regeneradora que acontece em nós por meio da graça e da presença do Espírito Santo. É interessante que nós venhamos perceber que se Deus já habitava em amor, se relacionava em amor com Pai, Filho e Espírito Santo, já fluía amor na Trindade. Esse amor é representado, e demonstrado através do sacrifício de Jesus, que em amor, e aí ele faz esse ato de obediência ao Pai, de ir até a cruz, é revelado e demonstrado através de Jesus Cristo, e que Deus amava também a nós antes mesmo da criação do mundo, e ainda mais, Ele continuava nos amando, mesmo ainda nós sendo pecadores, e entregou o seu Filho, mesmo ainda nós sendo pecadores. É algo que a gente tem que notar, que Deus nunca mudou a sua boa vontade para com a humanidade. Então, na cruz de Cristo, não é Deus que passa a nos olhar com outros olhos, porque Ele sempre nos amou. E Ele entregou o seu Filho em amor para nós, e entregou o seu Filho mesmo ainda nós sendo pecadores. Na cruz de Cristo não é Deus que muda e começa a olhar a humanidade com os outros olhos. Não, porque Ele permanece o mesmo, Ele continua o mesmo. Ele sempre nos amou. Na cruz de Cristo é a humanidade que começa a perceber, entender e ser cativado por esse amor, ser justificado, ser transformado e retificado através desse amor. É na cruz de Cristo que o homem, o ser humano, começa sim a ser transformado, e fruto dessa transformação, resultado dessa transformação, ele começa a se aproximar de Deus e olhar para Deus de outra maneira. Então Deus sempre nos amou. Na cruz Ele não mudou nada, Ele sempre nos amou, Ele continua nos amando. Mas na cruz fomos nós que, por meio dessa graça preveniente, por meio desse amor que Ele nos amou primeiro, que os nossos olhos, começam a enxergar a Deus como Ele é. Então, seguindo, porque Deus nos amou e nos amará por toda a eternidade, estamos capacitados a dar esse amor livremente aos outros. Na verdade, Jesus resumiu nossa responsabilidade diante de Deus quando disse em Mateus capítulo 22, versículo 37 ao 39. Diz assim: E disse-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento, e o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, se Deus é amor, Ele demonstra esse amor, também cabe à humanidade, a qual que receberam, entenderam e agora usufruem desse amor,
retribuir em amor a Ele. E como que se expressa esse amor? Como se sabe que esse amor da humanidade é por Ele e é real e é verdadeiro, amando o próximo como a ti mesmo. Então, o resultado do amor que nós damos a Deus, ele vai alcançar aquele que está do nosso lado. Ele vai alcançar aquele que está à nossa volta. Ele vai se fazer presente no nosso próximo. Então, assim como Deus nos ama, Ele requer de nós que nós amemos. Mas a demonstração do amor que nós sentimos por Ele é manifestada na vida do próximo. Continuando, e semelhante ao amor de Deus, nosso amor deve ser abnegado e não demonstrado em palavras. 1 João 3, 16, 17 e 18. Diz assim: João 3, 16, 17 e 18. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens no mundo, e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Assim como Deus em Jesus, o seu Filho amado, demonstra esse amor abnegado, que é de se entregar pelo outro, né? Mesmo o outro ainda em pecado. A Bíblia também nos convida a revelar ou materializar, melhor dizendo, esse amor na vida do nosso irmão, na fé, mas também daquele que tem e precisa, né? Tem necessidade e precisa de nossa ajuda. Como que a gente pode dizer que amamos a Deus se nós deixamos pessoas que necessitam de nós passar por grandes dificuldades, sendo que nós podemos de alguma forma ajudá-lo. Então, se Deus ele é amor, e é um amor que transborda, e um amor que leva à obediência, né? Em Jesus Cristo, é um amor que consegue nos amar ainda nós sendo pecadores. Se Deus ele também passa e transmite à humanidade esse amor e faz com que esse amor chegue a nós, e requer também de nós, agora que nós conhecemos a Ele, que nós vamos retribuir ou devolver esse amor a Ele através da vida do outro, através do amor demonstrado ao outro. Logo, esse amor ele também tem que ser um amor doador, um amor que pratica, um amor que faz, um amor que se compromete com o outro, né? Como diz o próprio texto que nós lemos, como o irmão vai chegar até nós em necessidade, nós não vamos ajudar, não vamos nos importar, não vamos nos comprometer. Se nós fazemos isso, logo o amor do Pai não flui através das nossas vidas. Então, o nosso próximo atributo é: Deus é santo. O Senhor nosso Deus é santo. Isso significa que Ele é separado do pecado e dedicado a buscar sua própria honra. Deus muitas vezes é chamado de Santo de Israel. Os serafins, seres alados ao redor do seu trono, clamam continuamente: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A santidade de Deus fornece o padrão que seus filhos devem imitar. Sede santos, porque eu também sou santo. Em Levítico 19:2. Por meio do poder do Espírito Santo, devemos nos esforçar para sermos santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, só conferindo
Levítico, capítulo 19, versículo 2. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz: Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então, Deus, parado do pecado, ele não peca, é claro, e ele também quer que os seus filhos, né, aqueles a qual ele chamou, se afastem do pecado. E ele não deixou que nós venhamos fazer isso por conta própria. É por meio da graça de Deus, por meio da presença do Espírito Santo, há poder de Deus em nós que nos livra do pecado. A obra de Jesus é uma obra que já nos livra do pecado. Teremos mais a presença do pecado. Então, Deus nos pede para sermos santos, não por nossa própria capacidade, mas pela capacidade dele e da obra de Cristo materializada e manifestada em nossas vidas. Então, Ele nos dá graça, nos dá a presença do Espírito Santo para que nós venhamos cada vez mais se afastar do pecado. Porque cada vez mais que nós nos afastamos do pecado, mais perto da presença de Deus estamos, mais perto da vontade de Deus nós estamos, mais perto de ser parecido com Deus nós estamos. Então, o pecado, a santidade, melhor dizendo, a santidade não é algo imaginário, mas é algo que a gente pode e deve buscar para que cada vez mais nós sejamos parecidos com o nosso Senhor, sejamos mais parecidos com aquele que nos formou, estejamos ainda mais próximo e mais íntimo do nosso Deus. Então, continuando, Deus manifesta a ira contra o pecado. Deus odeia intensamente todo pecado. A ira de Deus arde contra o pecado e ela finalmente consumirá aqueles que rejeitam Jesus e continuam em seu pecado, como Jesus disse em João 3,36, que diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Essa ira de Deus, diz Paulo, é revelada dos céus contra a impiedade e injustiça dos homens. Se Deus se deleitasse ou não se incomodasse com o pecado, ele não seria um Deus digno de nossa adoração. Então, o primeiro ponto é que a ira de Deus, nós, que recebemos e buscamos a Deus, que nos convertemos, melhor dizendo, a graça que nos converteu, Foi o Senhor Jesus que trabalhou em nós, foi o Teu Espírito Santo que nos convenceu do pecado. Então, nós que aceitamos essa graça, que recebemos essa graça, nós não somos salvos em si do inferno, mas da ira que virá. Da ira de um Deus irado contra o pecado. O pior pecado, ou o principal pecado, é não receber essa graça que nos foi ofertado. O próprio João 3,16, que vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que tudo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque a condenação porque Deus, melhor dizendo, porque Deus enviou o seu Filho não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então, essa condenação é aplicada não pelo um ato em si de pecado, não pelo um crime cometido, mas por um ato de negação. E essa negação é que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Messias. Então, essa ira vai se manifestar sobre aqueles que negaram o Senhor, que não se renderam ao Senhor, que não conheceram ou não quiseram conhecer ao Senhor. E nosso Deus, ele não se deleita no pecado, Senão ele não seria um Deus digno
da nossa adoração e louvor. Muito pelo contrário, ele está reservando a sua ira para despejar sobre o pecado. Então, continuando, o pecado merece o nosso ódio. Na verdade, somos encorajados pelo exemplo de Cristo a odiar o pecado e a maldade. Embora não devemos nos gloriar ou nos alegrar com a morte dos outros, mas amá-los e orar para que eles se arrependam de suas ações más, também é justo nos alegrarmos com a justa punição das ações malignas, né? Acho que os irmãos lembram de alguns anos atrás, uma figura política que desce do helicóptero saltando, pulando de alegria porque o policial conseguiu matar ali o infrator, o criminoso, né? Não é esse tipo de postura que nós devemos ter, né? É um tipo de postura que nós, sim, devemos orar e pedir que o Senhor venha agir, que o Senhor venha transformar, que o Senhor venha convencer essas pessoas ruins como outrora convenceu a nós, pessoas também que eram ruins e agora não são tão ruins porque Cristo habita nelas. Mas a nossa primeira ação é orar para que essas pessoas se arrependam. Mas elas não se arrependendo, elas não ouvindo a voz do Senhor, elas não dando ouvido à justiça, nem de Deus, nem muito menos a dos homens, sim, eles têm que ser punidos porque é uma antecipação da punição que virá no dia futuro. No dia futuro não vai ter mais segunda chances, não vai ter mais oportunidades, não vai ter mais qualquer saída. Vai chegar e acabou, não tem para onde ir. Então a punição e a lei cumprida dos homens sobre aqueles que praticam a maldade é para que eles também percebam que uma hora a punição será eterna, né? E para que também aqueles que foram prejudicados, aqueles que foram lesados, sintam a justiça sendo realizada, né? Sobre aquilo que aconteceu sobre a vida deles, não que a dor diminua ou que a ausência diminua, mas pelo menos a justiça sendo realizada traz um pouco de conforto para aquele que, né, sofreu o pecado do outro, que sofreu, né, o pecado manifestado através da vida do outro. Seguindo, Deus é onipotente. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Gênesis 8:14. Muito embora essa questão seja respondida muitas vezes ao longo da Bíblia, uma clara resposta é encontrada em Jeremias 32:17. Jeremias 32:17 diz assim: Jeremias 32:17. Ah, Senhor Jeová, eis que tu fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Não te é maravilhosa demais coisa alguma. Jesus também diz em Mateus 19:26, aquela passagem do jovem rico, né, que os discípulos perguntam quem agora poderia ser salvo. Aí Jesus diz que para o homem isso é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. O poder de Deus é infinito, mas há algumas coisas que Deus não pode fazer. Veja, Ele não pode fazer qualquer coisa que negue o seu próprio caráter. Por exemplo, Ele não pode mentir, em Tito 1:2. Não pode ser tentado pelo mal, em Tiago 1:13. E não pode negar a si mesmo, em 2 Timóteo 2:13. Portanto, o uso divino de seu infinito poder é qualificado por seus outros atributos, ou seja, Deus ele pode sim
fazer e fazer e realizar e trazer à existência muitas coisas e todas as coisas possíveis, né, que a gente possa imaginar, porém dentro daquilo que é a sua personalidade revelada, dentro dos seus atributos manifestados, revelados, transmitidos através da sua palavra. Então ele não pode negar a si mesmo, né? Não pode ser infiel, melhor dizendo, ele não pode mentir e muito menos ser tentado, né? Deus não pode realizá-las porque vai em desencontro à sua própria personalidade revelada nas Sagradas Escrituras. Seguindo para o próximo slide, continuando, Deus faz o que deseja. Deus continuamente faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Em Efésios 1:11. A vontade de Deus é a principal razão para tudo o que se sucede. É o modo como Deus aprova, permite e determina que aconteça. Cada ação necessária à sua existência e atividade de toda a sua criação. A vontade de Deus é como ele escolhe fazer o que faz e deixa de fazer. Por exemplo, em Apocalipse 4, versículo 11, que diz: Digno és, Senhor, de receber glória e honra, poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade foram e são feitas. Em Romanos 13:1 diz que os governos humanos recebem seu poder de acordo com a vontade divina. E às vezes a vontade de Deus, e às vezes é da vontade de Deus que os seus sofram. Em 1 Pedro 3:17 diz assim: Porque melhor é que padeceis fazendo bem, se é a vontade de Deus, se assim o quer, do que fazendo mal. Aqui Pedro está exortando os irmãos a terem paciência na aflição e entenderem que aquilo que eles estão sofrendo, a realidade que eles estão vivendo, não é o fim. E que eles continuem sendo movidos por essa esperança de Jesus para que eles não venham cair da fé, não venham regredir. E ele passa essa mensagem, se é assim que Deus o quer, do sofrimento que eles estão sofrendo por meio da sua perseguição, não que esse sofrimento seja algo relacionado à sua fé, que ela esteja falhando, que eles não estejam fazendo certo, que eles não estejam sendo cristãos de verdade, mas muito pelo contrário, por eles serem fiéis e é por isso que eles estão sofrendo, por eles permanecerem firmes, por eles permanecerem constantes, e aí isso fazia com que eles fossem, né, ali estivessem passando por muitas tribulações por meio da sua fé. E Deus permitia que eles sofressem e permitiu que eles passassem por isso, não para não como resultado de uma infidelidade, mas com resultado da sua fidelidade. A gente não consegue entender como Deus age, como ele toma essas decisões. Né? Qual de nós já passamos por um momento de extrema dificuldade, de dor, ou de choro, ou de sofrimento, mas depois, quando as coisas passaram, nós nos alegramos, nós bendizemos a Deus. Nós temos a história de José, né, que foi vendido como escravo para o Egito pelos seus próprios irmãos, foi colocado em prisão injustamente pelo seu senhor, né, Potifar, e de lá da prisão Deus abre as portas do palácio para ele entrar. E ele mesmo, já no final da sua história, da sua narrativa, ele vai dizer que tudo que aconteceu de ruim, Deus se tornou em bom
né? Deus fez algo bom, Deus permitiu ele sofrer, mas no final esse sofrimento se tornou algo bom para a vida dele, se tornou algo positivo para a vida dele. Tem um livro chamado Eu Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, né? Que um dos autores é o Gordon Fee, e ele vai relatar algumas histórias e vai nos chamar à reflexão sobre todos os nossos momentos bons que nós passamos de alegria. O que nós aprendemos nele? Agora, se nós pegarmos todos os momentos que nós passamos por algum tipo de incômodo, sofrimento, de tribulação, quais são as lições que nós aprendemos? Certamente, se você fazer essa análise, também você vai perceber que nos sofrimentos, nas tribulações, foi o tempo que mais você aprendeu e talvez seja também o tempo que mais você teve confiança e paciência e esperança no Senhor. Então, continuando, todos os acontecimentos de nossa vida estão sujeitos à vontade de Deus. Eis porque Tiago nos incentiva a não dizer que faremos isto ou aquilo, mas em dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Então, Tiago vai para além de uma mensagem positiva de nós temos que decretar que tudo vai dar certo, nós temos que falar positivamente, nós temos que decretar que as coisas vão acontecer, né, e fazer os nossos planos para que dê certo, para que, né, toda a força do nosso braço e nosso empenho dê resultado. Mas Tiago ele nos chama para confiar primeiramente em Deus. Embora os nossos planos possam ser bons e possam dar frutos e nós podemos sonhar com aquilo que nós planejamos já sendo realizado, nós evitamos o positivismo ou uma certa crença em declarações positivas que vai dar certo, que vai acontecer. Não, nós confiamos em Deus, então a partir do momento que nós confiamos em Deus, se Deus quiser, vai acontecer, né? Faremos, realizaremos, conquistaremos, usufruiremos daquilo que nós podemos ter, daquilo que nós conquistamos, daquilo que nós sonhamos, se Ele quiser, e se Ele não quiser, nós continuaremos assim. A mensagem de confiança e esperança, nós continuaremos confiando no Senhor. Seguindo, mesmo a morte de Cristo e todos os acontecimentos que a cercaram sucederam de acordo com a vontade de Deus. Às vezes a vontade de Deus é claramente revelada pela Escritura, sabemos exatamente como agir ou que Deus de modo específico nos ordenou que fizéssemos. É isso que Jesus estava se referindo quando nos disse: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, mesmo os acontecimentos que cercaram a morte de Cristo, em Isaías 53, vai dar esse relato, onde foi da vontade do Senhor moê-lo, mesmo assim não inibe, né, e nem isenta a crueldade humana de condenar o inocente, né, de não só condenar, mas humilhar, constranger, né, e humilhar o inocente da cruz. Mesmo que foi da vontade de Deus soberana, não isenta a responsabilidade humana. Agora, Cristo, ele nos ensina e pede para que nós venhamos também orar para que a vontade de Deus seja realizada no nosso plano, no nosso plano, talvez não seja a palavra ideal, mas na nossa existência, porque a vontade de Deus já é soberana nos céus, mas ela precisa também ser soberana na terra, como nós sabemos que não é ainda. Então ele exorta para que essa vontade seja revelada e manifestada soberanamente em todas as áreas, em todos os cantos, em todos os lugares, em todas as pessoas de nossa existência. Continuando,
Noutras vezes, a Escritura não nos dá uma nítida direção com relação ao que devemos fazer, como devemos agir. Por vezes, quando isso ocorre, nossa atitude deve ser de humilde confiança em Deus e em seu soberano controle sobre os eventos de nossa vida. Portanto, precisamos de muita cautela, especialmente em meio a situações difíceis, ao afirmar com um certo grau de certeza qual é a vontade do Senhor, se isso não está claro na Escritura. Por exemplo, é perigoso falar de eventos malignos como se estivessem de acordo com a vontade de Deus. Isso pode soar como se o Senhor fosse culpado pelo mal e pelo pecado, ou implicando que Deus se deleita neles. Mas esse não é o caso. Na Bíblia, seres humanos e anjos decaídos, demônios, são sempre culpados por ações malignas e pecaminosas, nunca Deus. Mesmo a morte de Cristo, que a Bíblia diz perfeitamente ter sucedido por propósito pré-determinado e pré-conhecimento de Deus, foi realizada com a ajuda de homens perversos. Então, veja, há muitos acontecimentos e catástrofes que nós já passamos aqui no Brasil, uma delas recente no Rio Grande do Sul, as enchentes, que muitos já falavam que era a mão de Deus pesando sobre o povo, que tem poucos cristãos lá, mas isso não está claro nas Sagradas Escrituras. E uma vez que não está claro nas Sagradas Escrituras, não cabe a nós darmos qualquer significado, né, que é a parte das Sagradas Escrituras, porque é uma questão de suficiência. Se a Bíblia não deixa claro por que aconteceu tal tragédia em tal lugar, por que aconteceu tal calamidade em outro lugar, porque nós temos que interpretar algo que ela não diz e não deixa claro e ainda assim colocar como se fosse Deus que estivesse fazendo. Havia muito uma mensagem no início da minha conversão sobre uma história de uma menina que vai sair com um carro e a mãe dela diz: olha, vai com Deus, minha filha. E a filha diz: não, Deus não vai comigo, só se ele quiser ir no porta-malas. E tem derivados até mesmo dessa mensagem. E diz a história que o carro capota ou pega fogo e o único que se salva e fica inteiro é o porta-malas do carro. Olha que história bizarra de um Deus sádico, vingativo, né? Um Deus que prefere destruir a vida de uma filha e de uma família para seu próprio deleite, para que ele seja temido, né? São histórias e são interpretações que não estão claro e nem são extraídos da Sagrada Escritura. A Bíblia não ensina, não são coisas que devem ser aplicadas porque não tem qualquer ensino bíblico sobre esses tipos de relato e muito menos sobre esses tipos de interpretações. Então cabe a nós acreditarmos naquilo que a Bíblia deixa claro e suficiente e não colocarmos a culpa ou algumas situações, né, nas costas de Deus, sendo que não foi Deus ou Deus não tem nada a ver com certa história ou certa situação ou com um certo tipo de calamidade. Continuando, para finalizar essa aula, Deus não deve ser acusado ou tido como responsável pelas coisas pecaminosas ou más. A relação exata entre sua vontade e o mal não é algo que ele preferiu revelar completamente. Portanto, devemos nos confortar com o fato de que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Então, nós cristãos temos que ser sinceros, que nós não conhecemos a Deus plenamente, nós não sabemos como o mal, a pecaminosidade, as coisas pecaminosas, como há se relacionam com Deus, como há esse tipo de ordenança, como que há esse tipo de exatamente de vontade de Deus sobre o mal. Então nós não sabemos, não está exato, é encoberto. Mas nós devemos confiar naquilo que está claro. É isso que a Bíblia nos chama para confiar, naquilo que está claro nas suas sagradas escrituras, que Deus é um Deus de amor, que é um Deus que odeia
o pecado, um Deus que é santo, separado do pecado. Então, é nesse tipo de ser, nessa divindade, nesse Deus único, a qual a Bíblia nos apresenta, nos revela. Então, se ela nos revela isso, se ela deixa claro isso, nós nos apegamos naquilo que está suficiente claro para nós e colocamos, né, e levamos o nosso coração a confiar e ter esperança naquilo que a palavra diz de quem Deus é. Então, nessa aula 3, nós falamos sobre o amor, falamos sobre a santidade, falamos sobre a ira contra o pecado. E esses 3 atributos Deus compartilha com a humanidade: o amor, a santidade, a ira contra o pecado. Mas nós falamos também de outros atributos, como a onipotência, que Deus não compartilha com a sua criação, e também fazer o que deseja. Deus não compartilha esse fazer o que deseja com a criação, porque a vontade do ser humano ela é limitada. Segundo, a vontade do ser humano é influenciada pelo pecado. Terceiro, a vontade do ser humano ela é sujeita à vontade de Deus. Então, o ser humano não é livre para fazer o que quer. Então, essa é a nossa aula 3. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que Deus se manifeste através da sua vida e que Ele nos dê força para assim estarmos juntos na nossa próxima aula. Tenha uma boa noite, fique na paz.